Já ouviu falar na crise dos 30? Eu comecei a enfrentar ela. E no vídeo de hoje eu venho conversar com vocês sobre como os 30 anos impactou na minha vida financeira. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. Meu nome é Vanessa e está começando mais um Desporetizando. Ai, pessoal, eu vou tentar ser o mais breve possível com vocês aqui, que uma coisa que eu gosto de falar, isso aí vocês sabem. Mas eu queria compartilhar com vocês algo. E quando a minha ficha caiu com isso? Quando começou a cair, na realidade. A famosa crise dos 30 anos. Gente, quando eu tava com... Eu vou começar bem direto esse vídeo, tá? Se você sentir no coração de deixar like aí, você deixa. Se quiser compartilhar, compartilha poder abençoar. Se tiver a opção de hypa também. E se quiser fazer parte da família, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações, tá bom? Gente, quando eu tava com 28 anos, eu vi uma trend, não sei se vocês viram essa trend, que ela falava assim, 30 anos, a idade do sucesso. E muita gente fazendo essa trend, tipo assim, ai, nossa, eu tô com 26 anos, tô com 27 anos, e na época eu tava com 28. 27 ou 28 anos. Acho que tava com 27 anos. A minha ficha começou a cair ali naquele vídeo, que eu vi de gente colocando, tipo, eu com 29 anos, eu falei, meu Deus, eu tô com 27 anos. Eu tava com 20 anos ontem. Já tô com 27 hoje. O que é 27 para 30? E aí foi que a minha ficha começou a cair. E eu falei assim, cara, eu moro de favor, numa casa que não é minha. Eu tenho a minha carteira. Há 7 anos eu não conquistei a minha moto ainda. Um veículo pra gente. Quando a gente vai sair, a gente tem que ir de carona ou pagar Uber. Fora os constrangimentos que a gente já não passou com carona. Eu não tenho nem R$1.000 guardado na minha conta. Se eu precisar viajar para minha terra, porque eu não sou daqui, quem já assistiu o vídeo aqui no canal sabe, se você tá caindo aqui de paraquedas, eu não sou daqui, eu sou mineira, e atualmente eu moro em Sergipe. Então, eu já estou há 2 anos, quase 3, sem ver minha família. Vai fazer 3 anos no início do ano que vem. Se eu precisar viajar para ver minha família de uma hora para outra, eu não consigo. Aí eu parei assim, falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa para mudar. E aí eu comecei a investir num outro canal que eu tenho, que é um canal pessoal. Comecei a postar vídeo da forma errônea, totalmente errônea, eu comecei a postar vídeo. Postar, que eu falei, vou viralizar. Eu me formei com 27 anos, eu me formei em ensino médio. E aí, gente, foi quando eu comecei, eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa pra mudar de vida, eu preciso fazer alguma coisa pra mudar de vida. Aí foi quando em 2024, me surgiu a vontade de querer emagrecer. Pra poder... Porque eu ia emagrecendo, eu ia me sentir melhor pra trabalhar, eu ia ter mais energia, né, mais disposição pra trabalhar. Porque eu já estava no auge dos meus 140 quilos. Hoje, eu já estou com 140 novamente. Eu já vou explicar para vocês o porquê. O que aconteceu na realidade, né, para eu chegar até aqui, novamente. E voltar para o processo de emagrecimento, né, novamente. Enfim. Quando eu fiz esse vídeo, aí passou um ano. Tava com 27 anos mesmo. Aí passou um ano, eu fui para 20. Não, tava com 26, gente. Aí eu fui para 27 anos. Aí eu peguei e falei assim, meu Deus do céu, 3 anos. Aí quando pensou que não, fui pra 28 anos. Aí foi onde eu falei, não, eu preciso dar jeito à minha vida. Só que eu nunca conseguia começar a treinar. E aí foi indo, quando eu fiz 29 anos, que foi no ano passado, eu já tinha iniciado, né, no início do ano passado eu iniciei o processo de emagrecimento. Eliminei 20 quilos sozinha em casa, treinando. E passei 2 meses em casa e depois eu fui pra academia. Perdi esses 20, foi 23 quilos. E aí o que aconteceu? Final de ano, a academia fechou. E surgiu a notícia de que eu ia começar a trabalhar. E isso me largou muito ansiosa. Eu falei, meu Deus, eu preciso emagrecer. E, gente, foi aí que foi ladeira abaixo. Por quê? A academia fechou, porque falaram que ia reformar. Falaram que ia ficar por 15 dias, de 15 dias foram para 3 meses. Então, passei o fim do ano todo sem treinar, esperando, acreditando que a academia ia abrir para voltar para academia. Quando a academia abriu em janeiro, gente,
Aconteceu várias situações na academia comigo. Uma delas foi meio que eu senti como se fosse uma perseguição de um personal. E ele falava comigo assim de uma forma que eu acho que ele, como personal, não deveria falar, né? E teve uma situação que eu vi com uma menina, a menina falou para ele assim, eu não vou fazer. Ele falou, você vai fazer. Ela disse, eu não vou fazer. Ele, pois eu não te dou mais assistência, né? Tipo assim, auxílio. Olhando assim, eu falei assim, meu Deus, como ele, como profissional, pode falar que não é obrigação dele, ele tá aqui pra isso. Então aquilo foi me afastando da academia novamente, eu fui ficando constrangida de ir, porque às vezes eu chegava lá na porta da academia, ele dizia pra mim, agora? Isso é hora? Por que não veio ontem? Por que não veio tal dia? Como se eu fosse esposa dele, sabe? Como se ele pudesse me cobrar assim. Aí eu falei, meu Deus, não vai dar certo. Gente, eu fiquei, o meu psicológico ficou assim, macaquinha, devastado. Aí eu fui, peguei e falei assim, meu Deus, e agora? Aí fui perdendo a vontade, paguei um mês, perdi um mês, foi dinheiro dado, jogado fora. Peguei dinheiro emprestado pra pagar a academia aquele mês, porque eu falei que eu ia começar a trabalhar, e eu já queria começar a trabalhar já no gás. E acabou que naquele mês eu nem fui, pensando nisso mesmo nele, quando eu chegasse lá, ele ia ficar falando aquelas coisas, acabei não indo. E aí resultou que eu fui ganhando de novo, de lá pra cá eu ganhei. Aí eu me pesei um dia desse, eu tava com 141, teve uns 4 dias atrás. Aí hoje, quando eu me pesei, eu já caí pra 139, acho que 139 sim. Me pesei hoje. Foi. E aí eu caí pra 139,100. Tô muito feliz, foi um progresso de mais de 1 quilo. E eu sigo aqui, né? Com a minha alimentação, tudo certinho, correndo atrás do prejuízo. E agora trabalhando, pedalando melhor ainda. E aí, gente, o que acontece? Quando eu procurava trabalho que eu nunca conseguia, porque como toda a vida eu trabalhei pra mim, autônoma, então eu trabalhava com unha, eu não ganhava tão bem assim, mas eu ganhava um dinheiro. Aí eu trabalhei por muito tempo antes que eu não conseguia trabalhar. Aí depois que eu me formei, que eu concluí o ensino médio, gente, eu vou ser sincera pra vocês, eu não contei isso pra ninguém. Me deu medo. Eu falei, Jesus, eu não sei fazer nada. Eu vou trabalhar do quê? Eu não tenho curso, eu não tenho nada. Eu vou trabalhar do quê? E me deu medo. E aonde eu botava currículo, eles nunca me chamavam. Quando chamava, fazia entrevista, morria ali, ia indo, ia indo. E aí eu comecei a orar ao Senhor e pedir a Deus que o Senhor abrisse uma porta pra mim. E a minha oração pra Deus, gente, foi bem sincera. Meu Deus, eu não posso chorar. Que eu vou gravar mais um vídeo ainda. Socorro. Calma. E minha oração pra Deus foi, eu falei, Senhor, eu vou fazer 30 anos. Eu não sou mamãe ainda. E eu entendo todos os propósitos do Senhor. Se o Senhor não me deu um filho, eu sei que o Senhor sabe todas as coisas. Se o Senhor tivesse me dado um filho, gente, na época que eu queria, a todo custo, né? Que eu falo que ainda hoje eu quero. Só que naquela época eu tava muito descabeceada. Eu queria porque queria. E meu esposo não trabalhava. E eu falei assim, Senhor, meu esposo trabalha. Abre uma porta pra mim. Eu já tô com 29 anos. Isso foi no ano passado, tá? Tô com 29 anos ainda. Eu vou fazer 30 agora, sábado. E eu falei assim, Senhor, eu tô com 29 anos. Eu não queria ter filho tão velha, né? Ali no máximo até os 30. Eu morria de medo de engravidar aos 33 anos, gente. Mas eu creio que se o Senhor não me permitiu engravidar ainda, e se for um plano dele eu engravidar mais pra frente, o Senhor vai me guardar. E eu creio que vai dar tudo certo. Para isso, estou fazendo a minha parte, estou me cuidando, me exercitando, cuidando da minha alimentação, cuidando do meu psicológico, cuidando do meu financeiro, principalmente. Porque tudo é dinheiro, uma criança adoece é dinheiro, roupa é dinheiro, né? Parto é dinheiro. Então, eu quero estar no plano, né? É dinheiro, eu quero ter um plano para poder cobrir tudo que eu fizer. E aí eu conversei para Deus isso. Eu falei, eu tô cansada de depender das pessoas. Eu preciso de uma porta. O Senhor sabe quanto tá difícil. Porque nesse auge, gente, depois que eu fiz esse vídeo que eu tô falando pra vocês, essa trend, eu comecei a procurar trabalho. E aí eu já não tava encontrando. Por quê? Minha carteira é fria por muitos anos. Né? Eu nunca trabalhei de carteira assinada. Então, é mais difícil, né? As empresas veem uma mulher de quase 30 anos
nunca ter assinado carteira, eles ficam com o pé atrás de contratar. E aí eu pedi muito a Deus. E Deus fez algo que eu não esperava. Uma pessoa que eu conheço, da família, que gosta muito de mim, resolveu abrir uma loja, que é essa loja que eu vou trabalhar, e quis me contratar porque ela confia muito em mim. E ela falou assim, eu confio muito em você, e você é a única pessoa que eu colocaria de frente nesse negócio. Outra pessoa não colocava. E aí, quando eu vi ali, gente, eu vi Deus nela. Quando eles me disseram, eu fiquei numa alegria tão grande. E eu falei, louvado seja o nome do Senhor, porque isso vai ser uma porta pra mim, né? E dali pra cá, gente, Deus tem feito algo lindo, assim, no meu ser, sabe? Na minha mente. E eu tenho entendido muitas coisas do Senhor. E, inclusive, esse canal, eu já comentei com vocês que foi um dia que eu estava lavando os pratos ali na cozinha e Deus falava comigo, até o nome do canal o Senhor deu. Na hora, assim, veio aquela voz, bradou forte, falou assim, Dessobretizando. E eu disse assim, gostei. Dessobretizando é um nome diferente, né? Eu nunca vi nenhum canal com esse nome. E aí foi onde batizou Dessobretizando, com 2 Es, né? E aí eu criei esse canal no Dia dos Namorados. Por quê? Nesse Dia dos Namorados, a gente já tava muito triste, porque eu não tinha condições de fazer nada pra gente aqui em casa, tipo assim, nem um estrogonofe. Eu não tinha condições de fazer um algo romântico pra gente em casa. E ele também falou comigo que estava triste porque não tinha. Ele queria me dar um presente, só que não tinha dinheiro para fazer isso. Então ali foi aonde eu decidi de fato que eu iria iniciar, né? Porque até então eu ia esperar eu começar a trabalhar para eu começar a organizar o meu financeiro. Mas eu não ia gravar. Eu ia organizar para mim, eu sozinha, né? Aí nesse dia, quando aconteceu tudo isso, aí foi quando eu falei, não, eu vou compartilhar. Porque eu creio que através da minha vida o Senhor abençoa muitas pessoas. E foi onde eu comecei a ter, gente, os 30 anos ele me trouxe de fato. Eu percebi que eu estava chegando a 30 anos, começou a me trazer mais o peso de responsabilidade. Porque antes eu não tinha aquele, sabe? Meu Deus, eu tenho que ter responsabilidade com isso, eu preciso ter responsabilidade com aquilo. Antes não, eu era tudo muito no automático. Tinha, não tinha, tá tudo certo. E hoje não, hoje já tem a minha mente, ela já tá muito mais aberta, já tá muito mais formada. Então eu já sei dizer, não, isso aqui é assim porque assim é melhor, ou isso aqui eu não posso fazer, eu quero muito, mas eu não vou fazer, porque eu sei que isso aqui vai ser ruim pra gente. Então eu sinto que eu amadureci muito, isso porque eu nem fiz 30 anos ainda, né? E isso também passava pela minha cabeça. Eu falei assim, cara, como assim? Eu vou fazer 30 anos, eu não tenho uma moto, eu não tenho uma casa, eu não tenho nada. Eu moro aqui há 11 anos. O que eu fiz na minha vida nesses 11 anos? E aí foi onde eu comecei. A minha mente começou a rodar. E aí eu falei assim: não, esse quadro tem que mudar. E os 30 anos, gente, influenciou diretamente no meu financeiro por conta disso. Porque foi quando eu parei para perceber que eu literalmente não tinha nada. Nada. A única coisa que eu tenho, para não dizer que eu não tenho nada, nada, eu tenho uma bicicleta de R$ 1.200. Ela foi 1.200, porque eu troquei, ela era 1.000, eu troquei umas peças nela, ficou R$ 1.200. R$ 1.200 a bicicleta. Fiz isso para nós pagar, porque foi parcela pesada e a pessoa disse que só compraria se fosse assim. Glória a Deus que eu tenho essa bicicleta, porque senão agora eu ia ter que depender de ônibus. Não que andar de ônibus seja errado, tá, gente? Mas eu vou andar com mala, eu vou andar com isso aqui, vou ter que andar com isso, vou ter que andar com bolsa de roupa, sacola com sapato, eu vou ter que levar minha roupa toda pra colocar lá, pra chegar lá, eu me maquiar lá, trocar de roupa lá, botar sapato lá pra poder ir pra trabalhar. Uma coisa que uma moto ia me... Fora o que eu comentei com vocês, a moto aqui.
que a gente pediu uma pessoa para comprar a moto, eles disseram que não. A gente ficou muito constrangido, porque a gente já fez muita coisa para essas pessoas. Então, assim, a moto ia ser um empurrão muito grande na nossa vida, ia nos ajudar com muita coisa. Eu ia conseguir ter mais atendimento com unha, porque eu ia conseguir fazer atendimento a domicílio. Então, a moto ia abrir vários, como eu posso dizer, N oportunidades para a gente conseguir fazer mais dinheiro, né? E isso foi negado pra gente, a gente entende, porque ninguém tem essa obrigação. Mas por ser uma pessoa que diz que confia tanto, que ama tanto, a gente contava que pudesse, né, ajudar. Mas glória a Deus, cada um sabe dos seus motivos, né? E eu não julgo eles mais por isso. No dia eu julguei bastante, fiquei bastante triste. Mas hoje eu não julgo mais porque agora a chave virou. E isso me deu mais gás para poder correr atrás. Então, cada dia que eu for de bicicleta para o trabalho, cada sacrifício que eu fizer pedalando daqui para lá, juntando dinheiro para poder conquistar a nossa moto própria, é uma vitória. É uma vitória. Então, assim, se você me assiste, você não tem 30 anos, você tem 25 anos, 23 anos e você acha que, tá tudo bem, ainda tem tempo. Não tem tempo. Gente, o tempo voa. Voa. Passa muito rápido, quando você vai ver, já chegou. E eu pensava isso, eu falava, nossa, quando eu tiver com meus 30 anos, já vou estar com a minha moto, já vou ter minha casa própria. E olha eu aqui, numa casa que não é minha. É uma oportunidade, como eu sempre falo, que a gente não paga aluguel, é uma oportunidade muito grande. Mas tá eu aqui numa casa que não é minha, eu tenho uma bicicleta porque uma pessoa comprou pra mim, porque se fosse por mim mesmo assim, eu não teria conseguido, né? Eu paguei, tudo bem, mas graças a essa pessoa, se não fosse essa pessoa, eu não teria conseguido. Tá eu aqui, eu tenho uma bicicleta para não dizer que não tem nada. Aliás, nós temos, né? Eu tenho a minha e meu esposo tem a dele. Então, graças a Deus, esse ano, junto com os meus 30 anos, chegou muita maturidade de relacionamento também. E muitas coisas que eu agia de forma imatura antes, hoje eu ajo com mais razão, né? Não com emoção. E graças a Deus, Deus tem feito a obra na vida do meu esposo também. E uma coisa que ele era irredutível era de comprar uma casa nossa. Ele não queria sair daqui porque ele trabalhou muito nessa casa. Foi 8 anos de vida doado. Ele não queria. Mas aí eu falei com ele, falei assim, cara, a gente precisa. E ele, cara, era impressionante. Ele era irredutível, ele não queria. Aí ele tava irredutível até que ele virou pra mim um belo dia e falou, eu conversei com ele sobre um algo. E ele virou pra mim e disse assim, amor, realmente, nós precisamos comprar nossa casa própria. Agora com você trabalhando vai ficar mais fácil. Bora juntar. Quando ele disse isso, gente, mas me deu um gás. Deus é maravilhoso, o Senhor sabe como trabalhar. E ali foi onde a gente decidiu. Deixa eu olhar a hora aqui. Ele falou que ia vir 9 horas, tá quase na hora. E ali foi onde a gente decidiu que ia começar a juntar dinheiro para conquistar nossa moto. E depois continuar juntando dinheiro para comprar nossa casa própria. Por que a gente decidiu primeiro a moto e depois a casa? A moto, gente, vai abrir portas de trabalho pra gente. E eu vou conseguir fazer muito extra, né? Extra de entrega lá na loja. Extra de unha a domicílio. Extra de levar pessoas mesmo. Às vezes a pessoa quer ir num lugar no final de semana. Eu queria ir em tal lugar assim. Eu vou pegar o frete, eu levo a pessoa e cobro o dinheiro. Então tudo isso é investimento que a gente vai fazer para conquistar a nossa casa. E abrir mão de coisas boas, né? De momentos, como eu posso dizer, a gente desfrutáveis para a gente poder juntar e conseguir realizar esse sonho e viver a plenitude que o Senhor dá pra gente na terra. Porque a gente tem uma promessa. Deus fez uma promessa pra gente que a gente ia ter um dia para dar, vender, abençoar. Só que Deus disse que o que a gente desse a gente não cobrasse, que o Senhor ia nos abençoar cada vez mais.
E um belo dia eu me peguei falando com o Senhor isso. Eu falei assim, Deus, um dia o Senhor prometeu pra gente. E automaticamente a resposta de Deus no meu espírito foi: o que você tem feito para se concretizar isso na sua vida? Você quer que o dinheiro caia do céu? Então eu quero encerrar esse vídeo aqui, gente. Fica essa pergunta no seu coração. Se você tem 30 anos, se você tem 25, 23, se você tem 40 anos, 50 anos, o que você tem feito para se concretizar o que o Senhor tem para sua vida? Reflita nessa pergunta. E eu fico por aqui no vídeo. Espero que você tenha gostado. Um cheiro no coração. E até o próximo vídeo.